Olá, magnéticos! Seja bem-vindo a mais um episódio do Magnetiza Cast, o seu podcast mais atraente para falar de vendas e marketing de conteúdo. Eu sou a Vi Magalhães, sou jornalista, pós-graduada em marketing. Hoje sou professora da graduação no curso de marketing digital e da pós-graduação também com a disciplina de comunicação e meios de expressão corporativo. E eu sou a Sabrina Moreira, eu sou psicóloga, sou especialista em vendas, o que quer dizer que eu dou palestras, treinamentos, mentorias para te ajudar a vender com mais humanização, mais propósito e mais resultados, é claro. E eu também sou diretora da Escola de Líderes do IbraChix, que é um braço educacional do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes. E no episódio de hoje a gente vai falar como atuar no marketing e nas vendas no B2C e B2B. Mas o que é B2C e B2B? Bom, primeiro vamos trazer aqui, né, a tradução literal dessa sigla, que é Business to Business e Business to Consumer. Isso. Falei certo? Isso, meu inglês tá bom? Falou certo. Hoje eu te pergunto. Consumer, customer, das duas palavras estão ok. Bom, e o que acontece? O B2B é quando tem uma empresa, né, ou um negócio que atua para negócio, vende o seu serviço ou produto para outro negócio. Já o B2C é o contrário, é o negócio que vende para o consumidor final, nós, né, que vamos comprar uma roupa, que vamos almoçar no restaurante, esse é o B2C. E hoje nós vamos falar sobre como atuar em vendas e marketing de conteúdo nesses dois contextos, até porque não é a mesma coisa, né, Sá? Não, imagine, você acha que no meu contexto aqui, eu vou divulgar um trabalho, um conteúdo, da mesma forma que eu divulgo para um consumidor final e para uma empresa? Claro que não. E é sobre isso que a gente vai falar. Exato, é sobre vender ou para CPF ou para CNPJ. Boa. Né? Então, trocando em miúdos é basicamente isso. Mas, antes de tudo, vamos ler os comentários a respeito dos podcasts anteriores. Inclusive, coloque seu comentário lá no YouTube ou mande para a gente nas redes sociais, que daí a gente lê o seu aqui também. Posso começar? Pode. Bom, então vou ler o comentário do Matheus. Ó, o Matheus, legal que ele já solicitou algo, deu uma dica e tal. Então ele falou, adorei o podcast, vocês são incríveis. Obrigada, Matheus. Deram um show sobre vendas. Senti falta um pouco de desenvolver mais sobre o título. Durante o podcast, vocês falaram com muito domínio e excelência sobre vendas e somente nos minutos finais falaram sobre como perder o medo de forma rápida. E ele acha que dava para desenvolver mais, inclusive você contou como perdeu o seu medo de aparecer, né? Que foi o que eu contei. Talvez, na minha humilde opinião, vocês poderiam começar contando a história de como vocês perderam o medo de vender, trazer esse case real para o início e, em seguida, desenvolver mais o tema proposto e tudo mais. No geral, tá ótimo, de verdade, vou acompanhar, desejo todo sucesso, beijo. Beijo, Matheus, obrigada. Inclusive, quero dizer que, olha só como é importante os comentários, né, Vi? Foi esse comentário do Matheus que fez com que a gente repensasse a estrutura aqui do nosso podcast, para a gente trazer as informações agora de uma forma muito mais organizada, estruturada, e não apenas aquele bate-papo fluido que a gente teve nos dois primeiros. Então, agradeço muito. Então, a gente está começando esse projeto. Todas as dicas e sugestões são muito bem-vindas. Obrigada, Matheus. E eu estou aqui também com o comentário do Diego Gaspar. Quero dar um feedback do primeiro episódio. Eu gostei da hora que a Vi falou sobre ela ser bem vista pelos clientes pelo fato de ela manter as redes atualizadas e fazer aquilo que prega. E também quando ela explicou a diferença entre persona e público-alvo. Pensei até em começar a produzir conteúdo. Essa é a intenção, hein, Diego? Legal. E o ponto alto do podcast, na minha opinião, foi a explicação da Sabrina sobre como passar o preço quando você não tem cacife para pagar aquele preço. E também a dica prática de não falar o preço e somente mostrar na tela. Só não concordo quando vocês dizem que as pessoas não vão para as redes sociais porque não têm coragem, pois o que eu vejo são pessoas que não sabem fazer. Ou seja, me parece que dizer que tem vergonha... Me parece, na verdade, essas pessoas não têm tempo, ou não gostam, ou não têm o próprio conteúdo, só não querem admitir. E sabe, Diego, eu até comento assim que uma das minhas defesas de venda é: eu tô aqui para fazer por você que não tem tempo, não tem afinidade, não tem paciência ou não sabe fazer.
E só quero te dizer, Diego, que foi muito bom a gente receber o teu feedback, até porque a gente também repensou algumas coisas no nosso conteúdo, mas só para te explicar, a gente focou muito no medo de perder, em como perder o medo, né? Em como perder a vergonha, porque esse era o título do podcast. Mas a gente vai trazer como aprender, como fazer, como contar com a ajuda de alguém que possa fazer por você aí nos próximos episódios, tá bom? Promessa. Boa. E é legal que nos 2 comentários, Vi, eles trouxeram conteúdos do podcast. Então, assim, se você não assistiu, ficou curioso para entender o que eles estão falando ali, então vai lá assistir os nossos 2 primeiros episódios. Boa. Vamos começar, então, com o nosso tema, Sá? Vamos lá, vamos lá. Então, bom, B2B, B2C. Tem diferenças, tem um paralelo ali de como que a gente cria conteúdo, pensando no CNPJ ou no CPF, acho que ficou bom, né, essa analogia, esses termos, e como que a gente vende também com essa diferença. Então, bom, falando aqui de vendas, Vi, é o que eu sempre falo em todos os meus treinamentos, eu sempre falo isso sobre vendas, né? Sempre são pessoas nas pontas. Então, seja um comprador de uma grande indústria que vai comprar ali milhões, é uma pessoa. Você está falando, está tratando com uma pessoa. Ou o consumidor final, aí é mais óbvio você tratá-lo como um ser humano, né? Parece exagerado da minha parte falar isso, mas eu vejo muitos vendedores realmente tratando como uma máquina, como uma empresa. Então, tem que lembrar que são pessoas nas pontas, então as bases ali são as mesmas, ou seja, de conexão, de abordagem e tudo mais, mas tem diferenças significativas de alguns indicadores, do tipo do ciclo da venda, do público-alvo e tudo mais. Então, em vendas é isso. Pessoas, tá? Então, não esqueça desse detalhe, humanize sempre a venda, mas tem bastante diferença que eu já vou discorrer aqui. E quando a gente traz isso para o contexto do marketing de conteúdo, a gente está falando o seguinte: existem formas de vender para uma empresa, para um negócio, e formas de vender para o consumidor final. A gente precisa sempre lembrar aquilo que eu digo, Sá. No marketing de conteúdo, né, na produção de conteúdo, a gente está falando de pessoas para pessoas. Independente se a gente está vendendo para uma empresa, quem vai comprar, quem vai assinar ali o cheque no final das contas vai ser uma pessoa. O que muda? Muda, por exemplo, o tempo dessa transação. Porque o consumidor final, ele está mais propenso a ser mais rápido na tomada de decisão. Já a empresa, mesmo que esteja necessitando, vai passar por vários setores para aprovar aquela compra antes de efetivar. Então, a jornada de compra desses 2 tipos de consumidor, né, da empresa e do consumidor final, ela é diferente. Justamente por ela ser diferente, a forma de se comunicar também é diferente. Então, uma coisa que acho que vendas, né, e marketing se comunicam muito nesse processo, é porque um complementa o outro. Então, por isso é muito importante que essas equipes estejam bem alinhadas, né? Depende do outro, na verdade. Vendas depende ali de toda a estratégia de marketing para poder divulgar melhor aquilo. E também o marketing depende da equipe de vendas, como feedbacks, como retornos, para que constantemente esteja ali alinhando, né, as métricas daquilo que está sendo feito para corrigir a rota. Porque isso faz parte da produção de conteúdo, seja para as redes sociais, seja para o inbound marketing, seja para nutrir lead, seja para o que for. A produção de conteúdo precisa estar constantemente olhando para resultados para então corrigir rota. Aliás, isso que você falou me deu um insight da gente pensar nos próximos episódios, falar sobre indicadores. Indicadores que devem ser acompanhados. Então, vamos anotar legal, aqui. Isso. É um bom tema, né, gente? A gente falar os indicadores que devem ser acompanhados de resultado, tanto de venda quanto de marketing de conteúdo. Bom, a gente já falou de público-alvo, que difere bastante, né? Que é o principal ali entre B2B e B2C. O ciclo da venda, que você citou aí também, que o ciclo da venda de empresa é sempre mais longo, na grande maioria dos casos, pensando em venda, em atuação em venda aqui, sempre vai ter mais decisores envolvidos, mais fases da negociação, então o funil de vendas ele acaba sendo mais longo do que com o consumidor final,
que é, por exemplo, você vender no varejo ali, você vai, né, na loja comprar um batom novo. É uma decisão rápida. Claro que eu estou falando de um ticket médio pequeno, mas mesmo assim, se for comprar um computador novo, uma joia, algo com um ticket médio maior, um carro, ainda assim o teu ciclo de venda tende a ser mais curto e são menos decisores. Então, você vai comprar um carro, que é um bem de consumo de alto ticket, e ticket médio, estou falando aqui, eu lembrei que é para a gente traduzir sempre os termos que a gente usar, Boa. que parecem óbvios, né? Ticket médio é a média do valor da tua compra, tá? Então, um carro é um bem de consumo com um alto valor, com alto ticket médio. Mas, mesmo assim, geralmente tem um ou dois decisores, né? Se você compra, você pode comprar para você mesmo ou você compra o carro da família, que daí geralmente é você e a tua esposa, teu marido que vão decidir. E no caso de uma empresa, não, vai comprar uma frota de veículos para a empresa, aí, puxa, tem vários decisores, tem um ticket médio sendo negociado muito mais alto e tudo mais. Então, o volume de compra também é um ponto, né? Geralmente são volumes muito maiores quando se trata de compra para empresa, venda para a empresa. O relacionamento entre ambos, então, tende a ser muito mais transacional o relacionamento do vendedor com o consumidor final, que vende ali no varejo, por exemplo, tá? O exemplo de carro é sempre muito bom, né, de se aplicar, porque é muito específico esse segmento, então é muito comum que, se você é um bom vendedor de veículos, você leve o teu cliente por anos com você. Eu atendi por muito tempo um grande grupo de concessionárias aqui do Paraná, e eu via isso acontecer, né, de o vendedor chegar a mudar de marca e o cliente muda de marca, ou seja, ele teve por 15 anos uma determinada marca, agora que o vendedor dele, né, o vendedor para chamar de seu, mudou de marca, o cliente muda de marca também. Então, isso é bem específico e mais raro, né? São segmentos mais específicos. No geral, você acaba tendo uma relação ali mais transacional, enquanto que no B2B, você tem um relacionamento, uma gestão de carteira, então é um relacionamento mais extenso, mais aprofundado. Dependendo do negócio, você leva para almoçar, você conhece a família, né? Então, você acaba aproximando, tem mais essa possibilidade de ficar amigo ali do seu cliente, né? E a abordagem de marketing acaba sendo diferente também, né, Vi? Então, conta um pouquinho pra gente, acho que é legal a gente saber, porque assim, pensando a grosso modo, né, de uma forma geral, a gente entende que redes sociais, a maioria dos conteúdos está focando ali na pessoa. Mas e a empresa? Uma empresa que vende algo ali, por exemplo, vamos pegar o exemplo do teu namorado, né? Do Fernando. Ele vende insumos para tatuadores. Então, isso é B2B. E aí, como que é a comunicação ideal nesse caso? Eu acho que essa é a principal dúvida, inclusive. Qual que é a diferença de conteúdo, né? De estratégias de conteúdo B2C e B2B. E eu diria que o seguinte, o B2B, né? Negócio para negócio, esse exemplo que ela trouxe do namorado, que vende insumos para tatuadores, porque quando a gente fala negócio para negócio, a gente costuma pensar só em grandes empresas, né, Sá? Mas não, negócio para negócio é também o artesão, é também o tatuador, Verdade. o pequeno comerciante, o dono da panificadora, do Uhum. espetinho, isso é negócio também. E quem vende para eles é B2B. Aliás, é um volume enorme de negócios que não são grandes empresas, que não são grandes transações, mas que movimentam demais aí a nossa economia e o nosso mercado, né? Exato. E aí, nas estratégias, a gente precisa entender o seguinte: essas pessoas, elas não querem ser envolvidas, elas querem saber a especificidade técnica daquilo que ela tem para comprar. Se é um produto, qual é o tamanho, qual é o valor, qual é a finalidade, a utilidade. E quais as marcas disponíveis, qual que é melhor, por que que é melhor. Então, quem quer comprar, não que o consumidor final não queira saber isso, mas falando em estratégia de conteúdo, é mostrar a que veio, é trazer dados, pesquisas, né, cases, aplicações daquilo para que a pessoa que está na ponta ali, né, o empreendedor, né, ou seja, a pessoa que está lá dentro da área de compras de uma grande empresa, possa tomar a decisão ou possa defender, inclusive, a compra daquilo junto a um gestor, baseado realmente em fatos. Quando a gente pensa em grandes empresas, vamos falar então assim um pouquinho, porque tem uma diferençazinha, tá? Quando a gente vende para grandes empresas, médias ou grandes empresas, é interessante que a gente invista em artigos,
né? Principalmente no LinkedIn ou via e-mail marketing, Uhum. blogs, que ainda é muito utilizado para pessoas que estão lá no escritório e precisando adquirir um serviço ou um produto. Agora, essas grandes empresas, elas precisam, quem vende para essas grandes empresas, precisa também estar no Instagram. Lembre-se que quem não é visto não é lembrado. Precisa, mas talvez ali de uma forma mais institucional, né? A atuação vai ser maior no LinkedIn, vai ser maior via e-mail marketing, essas coisas. Agora, quando a gente está falando do pequeno empreendedor, do tatuador, do dono da panificadora, enfim, aí sim a gente pode falar de uma forma mais direta, aliás, sempre de forma direta, a prática rápida, porque realmente ele tem pressa. Uhum. Você falou de relacionamento, o marketing, ele também trabalha essa questão do relacionamento, e o relacionamento com esses tipos de consumidores, né, o B2B, ele é de longa data. Se eu Vou lá de novo pegar esse exemplo que você trouxe. Se eu sou tatuador, eu não vou comprar uma agulha só uma vez. Eu vou comprar agulha toda semana, todos os meses, porque é um insumo do meu trabalho. E não vai ficar trocando de fornecedor toda hora. A hora que você aceitar gostou do atendimento, gostou do produto, pronto. Você abraça nele e segue. Exatamente. Né? Uhum. Agora, quando a gente vai falar de B2C, aí é diferente, sabe? Uhum. Aí é envolver, sabe? O conteúdo precisa envolver quem vai comprar. Você falou do carro. Olha como que é uma propaganda de carro. Ela traz desejos, sonhos. Ela vai para o intangível. Uhum. Não é o dado específico até tem lá, a especificidade técnica até tem quando você vai comprar, mas na propaganda não tem. Uhum. No conteúdo que está nas redes sociais não tem. Um case assim que é muito famoso, né, e que todo mundo conhece, que é legal trazer aqui, é o Red Bull. O Red Bull te dá asas, né? O Red Bull, ele faz isso muito bem feito. Inclusive, ele faz uma coisa que eu amo, que é contar histórias. Sim. As propagandas do Red Bull são verdadeiras histórias. E ele não traz ali a bebida energética. Ele não traz características, nem técnicas, nada. Ele traz o que a bebida vai te proporcionar, toda aquela experiência magnífica que a bebida vai te proporcionar. Então, a principal diferença, eu diria, que nas estratégias de conteúdo para esses dois contextos é mais prático e direto, especificidade. O outro é mais envolvente, é trazer a brincadeira, o lúdico, é brincar, sim, dependendo da sua persona, com o que você vende, tem o tal do apontar para cá, apontar para lá, dancinha. Bom, aí cabe a entender sua persona e entender a sua forma de ser. Mas é permitido. Agora, pense apontar aqui para lá, para cá, fazer dancinha para outra empresa. Né? Não dá, né? Isso me fez pensar justamente no perfil de consumo prático e hedonista, né? O perfil de consumo hedonista é aquele perfil de consumo, o consumidor que vai se envolver muito mais pelo prazer, pelo desejo, pela história, que é o bom e velho exemplo do iPhone, né? Os iPhoners, as pessoas que têm iPhone, que são amantes aí da Apple, elas têm esse perfil de consumo muito hedonista, então se envolve com a história da marca, com o senso de pertencimento, com aquela comunidade que a Apple criou, de pessoas que têm o iPhone, daí elas compram o relógio, aí elas compram E é engraçado que é tão forte isso. Só aqui que não foi que ainda. Assim, não se chama celular. Quem tem iPhone não fala cadê meu celular, cadê meu iPhone, né? Eu vou pra academia e esqueci meu relógio. Eu falo relógio, né? Que eu tenho o Galaxy, eu chamo de relógio. Esqueci meu Apple Watch, né? Então, realmente é um perfil hedonista. Já o perfil prático é esse perfil que as empresas geralmente têm, porque elas estão buscando algo que vai trazer benefícios reais. Não que não seja um benefício real você satisfazer um desejo, pertencer a um grupo e tudo mais. Legal. Mas é muito mais no campo do prazer, do hedonismo e tudo mais. O perfil, e eu faço esse paralelo entre consumidores de Samsung e de Apple mesmo, né? Porque quem tem Galaxy tem um perfil de consumo mais prático, geralmente. Eu tenho, por exemplo. Então, as propagandas da Samsung, geralmente, elas focam em
característica. Então, é uma câmera sensacional, o celular que é a prova d'água, e aí na propaganda mergulha lá o celular na piscina e não aconteceu nada com o celular. E da Apple, não. Da Apple é todo... Não se fala na questão técnica. Então, realmente, são hábitos de consumo diferentes. Cada um tem o seu perfil. Eu tenho um perfil super prático, então por isso que eu sou super defensora de Galaxy. E geralmente as empresas vão sempre para esse caminho do consumo prático, ou seja, elas precisam de algo que seja efetivo e simples, que resolva rapidamente o problema e não precisa tanto, né, de tantas histórias como o consumidor final costuma demandar mais. Certo? Eu comentei lá no começo que eu sou professora da pós-graduação no curso de Comunicação e Meios de Expressão Corporativa. Acho que eu nunca comentei com você, mas essa turma é uma turma de Business Partner em RH. Muitos psicólogos, inclusive, que estão lá no RH também querendo assumir uma posição de comunicação corporativa ou comunicação interna, né? Cada empresa chama de um jeito. E eu lembrei que, você falando aí da Apple, tem um case que eu trago numa das aulas, que é justamente um vídeo criado pela Apple para falar sobre a promessa de marca dela. E ele diz o seguinte, que eu não vou lembrar o texto todo, né? Aliás, eu posso colocar, a gente coloca aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link desse vídeo, porque ele é muito bonito, então dá uma olhadinha no link desse vídeo que a gente vai colocar aqui embaixo. Ele diz assim, que primeiro que você e eu faço isso nas aulas, sabe? Eu solto o vídeo e eu falo, gente, presta atenção, por favor, nesse vídeo. No final, eles vão assinar e eu vou pausar e vocês vão me dizer quem é. E eles sempre acertam. Olha, ele não diz em nenhum momento que é Apple. Lá no finalzinho, antes de dizer, eu falo qual marca que é. E na maioria das aulas eles acertam. Identidade tão forte, Identidade muito forte. E nesse vídeo ele diz exatamente isso. Que primeiro eles tentam, eles rascunham, eles erram, eles apagam, eles recomeçam, eles refazem, eles calculam, eles acertam, eles erram de novo. E só depois que está perfeito, arrepiei. Só depois que está perfeito é que eles assinam o trabalho. Que legal. Então, realmente, assim, eu sou uma lover da marca, ainda não tenho o Mac, mas tem o telefone, tem o relógio, e é assim mesmo, a gente se identifica. E ó, que você falou, ainda não tenho. Ainda então, não a tendência é que realmente a pessoa alguns fique mil presa reais na marca. aí que eu ainda não pude investir. E não é o notebook, é o MacBook, né? MacBook. Que também não é o nome igual aos outros. Sá, a gente está chegando já no final do nosso podcast e como agora de praxe, traremos algumas dicas práticas. Então, pode começar, por favor. Muito bem, então se você é um vendedor e vai vender para B2B ou para B2C, tanto faz, vai vender para o consumidor final ou para uma empresa, o que eu quero te dizer aqui? Técnicas de vendas são indispensáveis e imprescindíveis. Então, caprichar na abordagem, seja para a empresa, seja para o consumidor final, você ouvir o cliente, praticar essa escuta, fazer uma boa investigação para entender o que precisa, para você poder levar uma boa solução. Na hora de demonstrar, falar ali, saber a diferença entre característica, benefício, ter um bom storytelling, você saber dizer a transformação, ou seja, depois que você adquirir o meu produto, seja você uma empresa ou um consumidor final, o que isso vai trazer de bom para você? Então, esses são pontos importantes. Contornar a objeção com boa comunicação, sem confrontar o cliente e tomar a iniciativa de fechamento. Então, todas essas etapas são imprescindíveis e indispensáveis. Se você sempre estiver atento a esses pontos, com certeza você vai vender muito bem, tanto para um público quanto para o outro. Muito bom. E agora, falando de marketing de conteúdo, estratégias de conteúdo, primeiro para B2B. Se você vende para B2B, primeiro, aposte em conteúdo baseado em dados, traga especificidade e invista em relacionamentos de longo prazo, porque realmente aí você vai praticamente casar com seu cliente, porque ele vai te contratar com frequência, periodicamente, de acordo com o que ele precisa daquilo que você vende. Já se você é B2C, seja autêntico,
A coisa que nos torna único é sermos nós mesmos. Então, seja você mesmo e aposte naquele conteúdo envolvente, que prende, que atrai, magnético. E conte histórias, gente. Nada mais atraente do que contar histórias. Conte a sua, conte da sua marca, conte dos seus clientes. Tem história para dar e vender. Agora, se você é B2C e B2B, se vira nos 30. Isso aí, se vira nos 30 e agora quem vai se virar nos 30 sou eu, para dizer rapidamente o que a gente abordou aqui. Então, bom, primeiro ponto, é fundamental que você entenda que tanto o B2B quanto o B2C são pessoas nas pontas, então a gente precisa cuidar para ser muito humanizado nessa venda. Então, venda humanizada é um termo que às vezes está meio até saturado, mas eu gosto de reforçar ele, porque eu vejo muita gente, de fato, vendendo como um formato ali meio robótico, não considerando o ser humano que está por trás e as necessidades e os desejos da pessoa. No caso aqui de marketing de conteúdo, mesma coisa, você também precisa ser envolvente, você precisa contar histórias, você precisa ter essa preocupação, inclusive, com a tua imagem, com a imagem da tua marca e daquilo que você quer passar. No entanto, no B2C, para o consumidor final, você consegue se estender mais nessa história e nessa questão de gerar desejo através da tua marca, através da tua imagem e tudo mais, enquanto que no B2B você vai ter que ser mais prático, você vai ter que focar ali em uma comunicação que vai trazer mais características técnicas, características e benefícios, tá? Então, lembrando ali do exemplo que a gente deu de iPhone e Samsung. Então, vamos pensar que o Samsung é um perfil mais de consumidor prático e o iPhone é mais hedonista. Então, vamos separar aí entre o prático vai para o B2B e o hedonista vai para o B2C. Muito bem, gostei. Se vira nos 30. Bom, muito legal. Bom, nosso terceiro episódio aqui, terceiro, quarto? Me perdi? Esse é o quarto episódio. Temos mais temas pela frente, inclusive o nosso próximo tema, a gente vai falar sobre algo que você iniciou aqui, que é como reforçar a aliança entre estratégia de venda e de marketing. Então, não perca o próximo episódio, porque vai ter boas dicas ali para aliar essas duas estratégias. Até porque foi por isso que nós nos unimos nessa. Exato. Justamente porque faz muito sentido essa união entre vendas e marketing. Uma coisa não existe sem a outra. Então, vamos falar sobre isso melhor no próximo episódio. E quero te convidar mais uma vez a compartilhar aí os teus comentários, com perguntas, com dúvidas, enfim, sobre esse episódio, sobre os episódios anteriores, que, como vocês viram, a gente vai ler nos próximos episódios. A gente vai ler os teus comentários. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, é o Instagram, @Sabrina_Vendedora Estrela. E se você quiser me encontrar, é @vimagalhães, com 4 S's, no Instagram e agora TikToker. E também, se você quiser encontrar o Magnetiza, é o @MagnetizaCast no Instagram, no TikTok, no YouTube e no Spotify. Muito bem, então muito obrigada e a gente se encontra nas nossas redes sociais. E no próximo episódio. Até lá!